Aleluia, glória a Deus. Diga sabedoria do alto. Então hoje nós vamos falar sobre ela, não somente a do alto, mas a terrena também. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, versículo 13. Amém? Tiago, capítulo 3, versículo 13. A Bíblia diz assim: quem entre vocês é sábio e inteligente? É uma pergunta. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém? Pai, esta é a tua palavra, que o Senhor traga revelação, luz, para que nós entendamos os desígnios do Senhor. Usa, Deus, o teu servo como instrumento, que todos nós estejamos abertos a recebermos a palavra e a sabedoria que vem do alto. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Diga amém. A carta de Tiago é a carta do irmão de Jesus. Não sei se você sabe, mas esse Tiago, que escreveu essa epístola, é irmão de Jesus e era um dos líderes da igreja em Jerusalém. Só para contextualizar, Tiago escreveu essa carta e destinou aos cristãos judeus que estavam fora da Palestina, estavam fora de Israel, para que eles pudessem ser confortados com perseguições que sofriam fora dos territórios de Israel, mas também confrontados por causa de condutas tolas, ok? Depois eu gostaria que você lesse essa carta. Ela é muito rica, mas nesse texto que nós lemos, nós vemos que Tiago ele separa para falar da sabedoria do alto, e ele começa como Paulo fazia, com uma pergunta. Ele pergunta o seguinte: quem entre vocês é sábio e inteligente? E é uma pergunta confrontadora, porque ele já tinha informação que alguns não estavam agindo com sabedoria e com inteligência, pelo contrário, com tolice e falta de conhecimento. Mas sabe, quando nós olhamos para a sabedoria, da qual aqui Tiago faz menção, nós vemos primeiramente que lá no Antigo Testamento a sabedoria era estritamente prática. Às vezes a gente ouve a palavra sabedoria e acha que é alguma coisa subjetiva, utópica, surreal, mas sabedoria é prática. A sabedoria no Antigo Testamento era, na maioria das vezes, associada à pessoa que era bem-sucedida, a arte de ser bem-sucedido, de ser assertivo em seus planos que alcançassem bom êxito. Então veja que a sabedoria não era aquelas, simplesmente máximas filosóficas, mas era algo prático. Então, com uma pessoa que tinha a arte de ser bem-sucedido, uma pessoa que de fato ela era assertiva em seus planos, alcançando êxito, essa era uma pessoa sábia. Amém? E é interessante que também ainda no contexto da antiga aliança, nós vemos que os líderes de Israel,
eles realmente receberam, eles necessitavam da sabedoria, e muitos deles receberam sabedoria. Eu vou citar alguns, são muitos, mas por exemplo, Josué, sucessor de Moisés, recebeu sabedoria. Nós vamos citar aqui alguns textos, para podermos também percebermos na palavra de Deus, esses exemplos de homens que receberam sabedoria. Aqui em Deuteronômio, capítulo 34, no versículo 9 diz assim: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, na sucessão, Moisés impõe as mãos sobre Josué e ele fica cheio do espírito de sabedoria. Você também está cheio do espírito de sabedoria. Amém? Josué era um líder, ele necessitava e ele obteve sabedoria. Também nós vemos Davi, ele também teve sabedoria. Vou citar só o texto, 2 Samuel 14:20, fala da sabedoria que ele tinha, que era comparada a uma sabedoria de um anjo de Deus. Salomão, vamos abrir nesse texto, 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Aí vamos ler aqui na sequência, diz assim, verso 10: estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não pediu. A chave pediu o quê? Sabedoria. Deus se agradou tanto do pedido de Salomão, que deu a ele o que ele pediu. O que ele pediu? Sabedoria. Mas também, olha o texto, verso 13: também lhe dou o que você não me pediu, tanto riqueza como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você, durante os dias da sua vida. Amém? Você entendeu, querido? Salomão, então, ele recebe a sabedoria que ele buscou, que ele pediu, mas também recebeu riqueza e glória, como nenhum outro. E mais interessante, é porque ele estava iniciando o seu reinado. A oração dele, o pedido dele foi: eu sou inexperiente, e como farei esta obra? Como julgarei neste povo tão numeroso? Então, quantas vezes nós, movidos por, sabe, desejos egoístas, nós não pedimos aquilo que deve atender o coração de Deus, mas quando nós pedimos aquilo que atende o coração de Deus, Deus se agrada e não apenas nos contempla naquilo que pedimos, mas Ele vai além, dando a nós aquilo que nem pedimos, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Sabedoria, diga sabedoria. Amém? Bom, no Novo Testamento, a palavra sabedoria, do grego Sofia significa sabedoria, também tem o seu conceito também prático. Então também no Novo Testamento a palavra sabedoria tem um conceito prático, mas essa palavra sabedoria, que do grego é Sofia, é dada, ou seja, em geral ela é dada por Deus, a sabedoria é dada por Deus, a que vem do alto, ou
se opõe a Deus, que é a sabedoria humana, terrena, daquela que Tiago fala aqui. Então veja que no Novo Testamento não tem meio termo, normalmente é a sabedoria do alto ou é a terrena, e normalmente a terrena ela se opõe a Deus, porque ela não desvenda os mistérios de Deus. Mas a sabedoria que vem do alto, ela desvenda os mistérios de Deus e ela está sobre a sua vida no nome de Jesus. Então, de forma especial, a sabedoria de Deus se revela, sabe, na vida e na morte de Jesus, porque Cristo é a sabedoria de Deus. Então, você quer sabedoria, conheça Cristo. Você quer entendimento, conheça Deus, tema ao Senhor. Você quer mergulhar não apenas numa filosofia, que filosofia, a palavra é amigo da sabedoria, você precisa mergulhar naquele que personifica a sabedoria, saber Deus de toda a terra e o seu Filho Jesus a quem Ele enviou. Mas a pergunta continua a ecoar, dizendo: quem entre vocês é sábio e inteligente? Eu vou fazer essa pergunta aqui. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Aí eu sabia, Sábio do grego é sófos, sabedoria, sofia, sábio é sófos, do grego significa sensato, prudente. E esta sabedoria, ou esse entendimento, esse bom siso, ele nada tem a ver com intelectualidade, com genialidade, com QI, ou grau de instrução. Esta é uma questão de entendimento moral e espiritual. Então você pode pegar uma pessoa, talvez, sem muita instrução, sem muita genialidade, mas ela pode ser muito mais sábia do que uma pessoa cheia de instrução e com QI elevado. Não que nós estamos fazendo apologia que você não estude, você não se forme, você não busque conhecimento humano que é necessário para essa vida, mas a maior bênção, a maior riqueza não é essa sabedoria da terra, é a sabedoria que vem do... E você tem essa sabedoria em Cristo Jesus. Ela está sobre a sua vida. Amém, Jesus? Você recebe isso em nome de Jesus? Sabe, nós poderíamos parafrasear, fazer uma frase paralela a essa pergunta de Tiago. Qual pergunta, pastor? Me esqueci, acabei de falar. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Então, fazendo uma frase paralela, ou seja, parafraseando, nós poderíamos dizer o seguinte: quem entre vocês é instruído, é esclarecido a respeito das coisas divinas, que está de acordo com a pureza de coração e vida? Essa é a pergunta, esta é a retórica, esta aqui é a palavra que traz uma reflexão para nós. Mas Tiago, ele não para por aí, ele fala assim: tá, se alguém porventura for ousado e levantar a mão, eu vi alguns ousados aqui, não que estão errados, viu? A gente precisa ter o espírito de ousadia e intrepidez. Ainda que não está uma Brastemp, mas pela fé entendeu? Tem que ter espírito de ousadia e intrepidez. Aí vamos supor que Tiago tenha feito essa mesma pergunta que eu fiz, e aí lá naquele meio daqueles irmãos, um foi ousado e intrépido e falou: Aí fala assim, aí ele continua falando assim: mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Então você é sábio, você tem entendimento, então mostre as suas obras em mansidão. Mostre a sua sabedoria mediante a sua boa conduta. Porque falar que é sábio é fácil, mas ser sábio é uma outra coisa. Quem está entendendo isso? Mas você já foi dotado de sabedoria que vem do alto para você viver como uma pessoa sábia na prática. Aí, ó, estou falando. Dá um amém, fala assim: amém. Você já recebeu a sabedoria que vem do alto. Você já tem Cristo na sua vida. Mas nós precisamos revelá-lo à vida, ao mundo, às pessoas. Como Samuel disse aqui, eu quase não ia pregar mais depois dessa pregação.
que a Irlanda conheça a glória do Senhor, que a glória do Senhor, então a glória do Senhor vai vir quando nós demonstrarmos em obras de mansidão, em mansidão de sabedoria, e a nossa boa conduta enchendo o lugar onde nós estamos, com a glória do Senhor, com a sabedoria do Senhor, com o poder de Deus. Abra a sua Bíblia comigo, eu quero fazer menção de um texto, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler a partir do 18. Eu queria ler lá na frente, mas tem que contextualizar. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Está falando da mensagem da cruz, depois vai falar sobre sabedoria também. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Que era aquele que escrevia a lei, e ele era muito culto, douto. Onde está o questionador, em outra versão, inquiridor deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, ou seja, a sabedoria do mundo impediu de conhecer a sabedoria de Deus. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos quem? Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Verso 24 é a chave. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Então Cristo está em você. Você tem a sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus, então o poder está na sua vida. Amém, Jesus? Porque a loucura, vamos terminar o 25 para terminar essa sessão. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então, se Deus pudesse ter uma fraqueza, ela seria mais forte do que a força do homem. Se Deus tivesse uma loucura, a loucura dele seria mais sábia do que a sabedoria do homem. Amém, Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Tudo bem, pastor, mas e essa pergunta? Quem entre vocês é sábio e inteligente? Será que o senhor não pode fazer uma pergunta assim? Quem precisa de sabedoria? Tá bom, eu vou fazer essa pergunta. Quem precisa de sabedoria? Oh. Por isso que Deus não erra, né? Ele falou: pastor, o meu filho Ricardo, você vai pregar sobre sabedoria. E eu comecei a falar no meu devocional, Bom Dia Queridos Amorosos, no início da semana, e Deus foi enchendo meu coração. Quem precisa de sabedoria? Todos nós precisamos de sabedoria para viver. Amém? Não é igual aquela lá, é preciso saber viver, sabe? Não é aquela. Não tem nada a ver com aquilo ali, não. Isso aí, se o povo ouvisse essas músicas e tivesse certinho, o mundo estava diferente, mas não é assim. Nós cremos que todos nós precisamos de sabedoria para viver e para lidar com as perguntas difíceis da vida e compreendermos os problemas existenciais que estão ao nosso redor, e que não são poucos, não é verdade? Alguém precisa de sabedoria, quem é casado aqui? Alguém precisa de sabedoria no seu casamento? Oh. Alguém precisa de sabedoria para a criação dos filhos? Pensei que o casamento ia estar em top no número 1. Viu, filho? Ouça os conselhos do seu pai.
Para ele não precisar ficar levantando a mão demais. Amém, Jesus? Precisamos de sabedoria no nosso trabalho? Quem precisa? Olha só, não, pastor, precisamos de sabedoria na igreja, no ministério? Ué, mas aqui não é todo mundo anjo? Não, não são anjos. Esquece isso. São pessoas de carne e osso, que não são perfeitas, mas graças a Deus, em Cristo Jesus, que tem o perfeito habitando dentro delas. Então, se elas ajustarem o GPS, vai dar certo. Coisa que lá fora não dá, porque não tem o perfeito dentro delas, não tem o Espírito Santo, então não vai dar certo, nem que tentem. Amém? Então é uma vantagem muito grande para nós. Mas, então, nós precisamos enfrentar os problemas existenciais da existência humana e que estão associadas à família, trabalho, vida pessoal, autoestima, traumas, toda sorte de situações da vida. Nós precisamos de sabedoria. Só que a nossa sabedoria, ela não é, sabe, limitada. Eu não tenho, evidentemente, nem a Bíblia condena totalmente a sabedoria dos sábios desta terra, porque elas ajudam também a terra a se mover em vários planos e projetos de ciência humana, mas nós estamos falando de outro tipo. Você está entendendo isso? É a sabedoria que vem para você ir além, porque a sabedoria do mundo, ela te dá um status, te dá uma capacidade de você ir até aqui, você não passa daqui, porque ela é limitada, mas aquela ali é ilimitada. O céu é o seu limite. Amém? Então, nós todos precisamos, mas nós precisamos de valorizar a sabedoria. Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4, versículo de número 8. Provérbios 4, 8 e 9. Diz assim: valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Olha só que maravilha. Diadema é aquela mesma coisa de tiara, né? Então vai colocar uma tiara de graça, olha só que maravilha, em sua cabeça, e lhe entregará uma coroa de glória. É graça, é glória na sua vida. Mas o que você precisa fazer, e eu também? Abraçarmos a sabedoria. A Sofia está aí? Não, né? Cadê a Sofia? Cadê uma Sofia? Ah, é a pequena Sofia. Será que ela vem no meu colo aqui? Ah, desculpa. É muita ovelha no aprisco, gente. Ah, tem uma Sofia ali também. Vem, cadê o marido da Sofia? Está aí? Não. Mas eu posso dar um abraço na Sofia? Pode? Abraço fraternal. Abraça a sabedoria. Amém? Só que agora você vai me abraçar também, tá? Vai. Isso. Você abraça a sabedoria e ela te... Amém? A Sofia ali da Estela ali. Abraça, Estela, a sabedoria. Ali ela vai te abraçar. Amém? Então fala para o seu irmão, abraça a sabedoria. Porque ela vai te abraçar. Ela vai te honrar. Mas às vezes a gente não valoriza. A gente valoriza a prata, o ouro, a intelectualidade. Não está errado, mas não precisa estar no pedestal. Não deve estar nas primeiras gavetas, nas primeiras, não. A primeira prateleira é a sabedoria. É Deus que personifica a sabedoria. Quem está comigo pode dizer amém. Amém. Pois bem, então como a sabedoria é pragmática, então, ou seja, a sabedoria é prática. Então nós vamos elencar 7 condutas práticas que nos ajudarão a sermos pessoas sábias, tá bom? Porque a pergunta é: quem quer sabedoria? Então nós
levantamos as nossas mãos, né? Quem precisa de sabedoria? Nós levantamos a nossa mão. Então, eu orei e pedi a Deus, revela. E poderia ser 10, pastor, poderia 15, 20, poderia. Só que aí eu fechei em 7. 7 para nós é bem simbólico, né? Fala de algo completo, perfeito, e não tem nada místico nisso. Como eu falei, poderia ter 8, 9, 10, mas vão ser 7. E eu julgo e orei que são muito práticas e são essenciais para a gente alcançar sabedoria. Quantos precisam de sabedoria aí, só para eu conferir? Primeira conduta, pedir sabedoria a Deus. Ué, pastor, assim? Vamos abrir a Bíblia em Provérbios. Aqui nós já estamos em Provérbios. Provérbios 2, versículo 6. A Bíblia diz assim, Provérbios 2, 6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Então, quem dá sabedoria? O Senhor. E da boca de Deus vem o quê? O conhecimento e a inteligência. Então, para quem nós vamos pedir? Vamos pedir para Deus. Peça a Deus. Mas Ele dá, pastor? Então vamos para Tiago. Voltamos para Tiago, mas agora no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Se alguém de vocês precisa de sabedoria, peça a Deus, que dá com generosidade, liberalidade, e nada impropera, não põe restrições, e lhe será concedida. Amém? Quantos vão pedir sabedoria aí hoje? Peça, querido, você não está pedindo, você quer resolver no peito e na raça, no seu conhecimento acadêmico, ótimo, vai ter um limite, eu tenho certeza que você já chegou nesse limite. Se ele fosse suficiente, você não estaria precisando de pedir algo sobrenatural, e nós estamos aqui para falar de coisas sobrenaturais, coisas que excedem o entendimento, coisas que te capacitam a fazer ou resolver problemas que naturalmente você não resolveria. Amém? Então nós precisamos pedir. Agora, evidentemente, depois nós vamos discorrer mais, nós temos que pedir com fé. Tiago fala, aquele que pede, peça com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, já viu, impelida pelo vento, vai para lá, vem para cá. Não julgue, não pense que essa pessoa que pediu sem fé, com coração incrédulo, vai alcançar alguma coisa de Deus, não vai. Então creia, peça a Deus, seja ousado, e já fala, eu recebo, sabe? Diga, eu recebo. Então, quando nós recebemos a sabedoria, quando nós recebemos a sabedoria que vem do alto, permanecemos em harmonia com os princípios e propósitos do Senhor, e todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Porque se nós estamos em harmonia com os propósitos de Deus, tudo que nos acontece é para o nosso bem. Até uma aparente adversidade é para o nosso bem. Até um aparente infortúnio é para o nosso bem. Até aquilo que nós julgamos assim, mas o sábio ele consegue ver além da situação, porque ele sabe que ele está vivendo debaixo dos princípios e propósitos de Deus. Então Deus está no comando, os céus não estão em crise, sabe, eu creio em milagres, e Deus está no controle, vai dar certo, vai dar bom. Essa é uma pessoa sábia, quem está comigo que pode dizer amém? Então é quando nós recebemos a sabedoria, pedimos, recebemos, ela vem do alto, e nós temos harmonia. Nós temos que, sabe, sermos congruentes com a vontade de Deus, harmônicos com a vontade de Deus, porque nós somos amigos de Deus. Dura coisa é recalcitrar contra Deus. E Pedro, quando quis
se colocar, sabe, resistente a um plano de Deus, que era Jesus ir para Jerusalém sofrer, parecia ser o fim. Aí Pedro, não, de maneira alguma o Senhor não vai. Ele afasta Satanás. O que é diabo? A palavra diabo significa adversário. Pedro é diabo? Não, era um santo, como você é, santo transformado, né? Mas ele se tornou um adversário naquele momento, porque ele cogitou em coisas do homem, não de Deus. Então nós temos que pedir a Deus sabedoria para que nós tenhamos harmonia com a vontade, o céu em nós, a eternidade em nós, os planos de Deus em nós. Então tudo que acontece na vida de um crente que está em harmonia com o Pai, vai dar bom, vai cooperar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus, honra a Deus. E o princípio da sabedoria é honrar a Deus, é temer a Deus. Amém, Jesus? Então diga assim: sabedoria, você é minha irmã. E diga assim: entendimento, você é meu parente. Você vai sair confessando isso essa semana, viu? Pastor, mas isso é aquelas palavras assim de empoderamento? Não, querido. Embora seja, mas é bíblico. Você achou que eu estava fazendo um negócio aqui? Tudo é Bíblia, querido. Aonde está? Ouvi aonde está? Provérbios 7:4. Provérbios 7:4. A Bíblia diz para a gente chamar a sabedoria de nossa irmã, ou seja, ela é a nossa chegada. E o entendimento de nosso parente. A sabedoria é nossa irmã e o entendimento é nosso irmão. Ou seja, nós estamos cercados de sabedoria e entendimento. Declare isso, e na medida que você começar a verbalizar e declarar durante a sua semana que você já pediu sabedoria a Deus, então creia que você já recebeu. Não faça isso de forma incrédula, senão não alcança. Então eu creio, recebi, começa a sabedoria, você é minha irmã, eu te abraço, entendimento, você é meu irmão. Isso vai trazer uma realidade espiritual, porque você sempre vai trazer a memória que você é sábio, porque você pediu, recebeu. Deus não vai te deixar no vácuo, Ele entregou, você tem, pode viver assim. Amém? Então a primeira conduta é pedir. O que está acontecendo? Pedir sabedoria a Deus com fé. Amém? Primeira conduta. Segunda conduta, guardar a palavra de Deus. O salmista disse lá no Salmo, escreveu no Salmo 119:11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Em Deuteronômio, capítulo 4, Deuteronômio, capítulo 4, versículo de número 6, diz assim: portanto, guardem e cumpram estas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. O povo vai olhar para você e vai: esse aí é um cabra sábio e inteligente. Porque eu tenho mais escolaridade do que ele, eu tenho mais QI, mas o camarada que ele põe a mão dá certo. Aí você... a sabedoria do papai na minha vida, a sabedoria do alto. Sabedoria do alto, gente. Quem está crendo nisso? Toma posse, viva assim, e vem aqui dar testemunho. Eu queria que você viesse aqui, dar testemunho, porque vai acontecer ao que crê. Guarda a palavra no coração, guarda a lei moral de Deus, não para ser aceito, porque você já foi, mas agora você pode. Sabe, tenha bom siso, sabedoria, e as pessoas vão ver que você é sábio, inteligente. Inclusive, não é incomum, não é, pelo contrário, é frequente, quando as pessoas que falam mal de crente, quer tacar pedra em crente, mas na hora que a coisa aperta, quem que elas procuram para um conselho, para uma oração, para uma palavra de sabedoria? É você. Quem é crente aí? Vão te chamar, meu querido. Você está entendendo isso? Mas tem que guardar. Pô, pastor, eu não sei o que eu vou falar. A boca fala do que o coração está cheio. Guardei a palavra no coração, a boca vai falar o que está lá. Sabedoria. Quem está entendendo isso?
Segunda conduta é guardar a palavra de Deus. Quanto mais temos os oráculos de Deus. O que é isso, pastor? Oráculos? Palavra de Deus. Só para ficar mais bonita a pregação. Oráculos de Deus. Quanto mais temos os oráculos de Deus, mais conhecemos os seus desígnios e a sua vontade. Isso nos dará a capacidade de lidarmos corretamente em nossos desafios. Porque lidar com desafios todo mundo sabe, mas a sabedoria é lidar corretamente. E qual que é a forma correta? Eu acho que é assim. Está na Bíblia? Está correto. Não está na Bíblia? É só um achismo. E o pastor, quando vai dar instrução, eu não falo minha opinião, a menos que você perguntar, qual o time que você torce? Qual cor que você prefere? Qual carro que você acha legal? Aí é opinião. Mas se você vem perguntar alguma coisa para o seu casamento segundo a ótica de Deus, eu vou te dar uma palavra de sabedoria, uma palavra que está contida na Bíblia. Então preste atenção, querido. Nós precisamos lidar corretamente. Por que dá muito ruim na vida das pessoas? Porque não estão guardando a palavra, não estão sendo sábias. Não guardam a palavra, na hora de agir, agem, enfrentam. Normalmente ninguém corre, né? Enfrenta, mas enfrenta daquele jeito, sabe? Aí fica um negócio mais embaçado. E você precisa identificar isso na sua vida. Mais do mesmo não resolve. Tem situações que estão embaçadas, estão enroladas, não desenvolvem. Você é filho de Deus, tem alguma coisa que precisa mudar. É tomar posse da sabedoria de Deus, guardar a palavra no coração e ser conduzido pela palavra de Deus. Amém? Para lidar corretamente. Namoro, tem jeito de namorar? Corretamente tem, à luz da palavra. Casar, tem casamento que é bênção à luz da palavra? Você pode lidar corretamente. A Bíblia é o manual do Criador. O homem não funciona bem sem esse manual. A Bíblia é o manual do Criador. O homem não funciona bem sem esse manual. Nós estamos falando, não é funcionar. Tem muito homem que está funcionando, mas incorretamente. A quem? Dando problema. Agora, para funcionar bem com a palavra de Deus, o manual do Criador. Amém? Então, a primeira conduta é pedir a Deus, com fé, a sabedoria. A segunda conduta é guardar a palavra de Deus. Mas a terceira conduta é praticar a palavra de Deus. Praticar. Quando mostramos as nossas obras em mansidão, quando a gente lê o texto de Tiago, ele fala assim: vocês têm sabedoria? Tem algum inteligente? Então mostra as suas obras em mansidão. O que é essa mansidão? É submissão. É ter um coração domável. Porque muitas vezes o cristão, ele não tem um coração manso, submisso, domável. Principalmente quando o princípio, a palavra de Deus, ela contraria o desejo do coração dele. Aí ele se torna o quê? Arredio. Ele se torna resistente. Ele não se torna manso, domesticado, domável, submisso. Porque a carne começa a gritar. E nós não podemos ser assim. Sabe, quando nós mostramos as nossas obras em mansidão, em submissão, nós estamos demonstrando que nós estamos em prática da palavra de Deus. E isso não é sermos sábios aos nossos próprios olhos. Porque muitas pessoas falam assim: mato no peito, eu vou fazer, Não, isso é sabedoria aos próprios olhos. Isso, sabe, é buscar um atalho de conveniência e de vantagem. É ser esperto. Eu fui esperto nessa situação. Esperteza, nesse caso, é só o quê? Uma fachada. É um sepulcro caiado. Por fora está bonito o seu ato de esperteza, mas por dentro não resolveu. Então nós precisamos entender que a prática da palavra vai nos levar não apenas a buscarmos atalhos de conveniência e vantagem. E é interessante, lá em Provérbios 26:12 diz: há mais esperança para um tolo do que para um homem
que é sábio aos seus próprios olhos. Um homem que é sábio aos seus próprios olhos, ou seja, fica dando um jeitinho, fora dos planos de Deus, a esperança dele é menor do que a de um tolo. Então eu e você não somos tolos, nós somos sábios, e nós vamos praticar a palavra, vamos fazer da nossa Bíblia a nossa regra de fé e prática, custe o que custar. Nós vamos obedecer, mantendo a pureza do nosso coração, a misericórdia dos nossos atos e frutificar com bons frutos, custe o que custar. Amém? Quem está disposto a isso? Essa é uma terceira atitude prática, e ela é prática em todos os sentidos, é praticar a palavra. Muitas vezes há uma discrepância, aquilo que eu recebo, aquilo que eu sei, aquilo que eu chego a guardar, mas aquilo que eu pratico, porque na hora da prática se torna aparentemente o que? Impossível, mas na verdade seria impossível para uma pessoa que não nasceu de novo, seria impossível para uma pessoa que não tem o Espírito Santo, seria impossível para uma pessoa que não tem sabedoria, mas você nasceu de novo, tem o Espírito Santo e tem sabedoria, é possível, faça, cumpra, custe o que custar, porque o que parece ser perda, como foi a morte de Jesus, depois vai ser ganho. Pedro não queria que Jesus fosse crucificado, porque é nosso mestre, mas se o grão de trigo que caiu do céu na terra não morresse, ele ia ficar só, ele ia continuar sendo o unigênito do Pai, mas como ele morreu, ele passou a ser o primogênito, ou seja, gerou muito fruto, era só um filho para Deus, agora olha quantos filhos Deus tem. Vale a pena renunciar, vale a pena você abrir mão, vale a pena você às vezes, custar algo, mas você sabe que Deus está no comando e aquilo vai ser bênção depois. Quem está entendendo isso? Então pratique a palavra de Deus. Pastor, mas eu vou ficar, às vezes vai ficar em situações embaraçosas. Querido, a vergonha Jesus já levou lá no madeiro. Tem coisa mais embaraçosa do que um justo no madeiro? Não tem. Se eu sofro, ainda tem alguma coisa que eu estou devendo. Pode ser que eu estou devendo. Agora Jesus não estava devendo nada e foi para o madeiro. E por isso ele levou a nossa ignomínia, vergonha, vexame. Então para com esse negócio, meu filme vai queimar, passou lá na faculdade. Você está preocupado com o seu filme, com a sua reputação, com o seu caráter. Caráter é o que Deus pensa a seu respeito, reputação é o que os homens falam a respeito de você. Entre caráter e reputação nós temos o caráter de Cristo, é o que Deus pensa a nosso respeito, e quando Ele vê um filho que responde em obediência, Ele vai falar, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Quem está entendendo isso? Isso é uma atitude prática, você pediu sabedoria a Deus, você guardou a sabedoria no seu coração, que são os oráculos, a palavra de Deus, agora pratique, você tem tudo para praticar, e essa semana vai acontecer. Eu estou vendo assim as pessoas, desvendando mistérios, trazendo revelação, entendimento, aquela coisa que estava embaraçada, e Deus dá uma iluminação, Deus te dá um escape, uma saída, um bom siso, e a coisa vai fluir, daqui a pouco você está aqui dando testemunho, pastor, funciona, eu falei que funciona, meu Deus do céu. É prático ou não é? É prático. Amém? Falei de 3 condutas práticas, vamos lá. A quarta conduta prática, para sermos mais sábios, é estarmos prontos para ouvir, mas tardios para falar, e tardios para nos irarmos. Vamos abrir agora em alguns textos, Provérbios, capítulo 1, versículo 5, amém? A Bíblia diz assim, que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade. Então, que o sábio ouça e cresça com prudência. Eu já sou sábio, então continue ouvindo, para continuar crescendo com prudência. Amém? Amém? As crianças estão bem pentecostais ali, dá uma conversada com elas lá, porque senão vai competir comigo aqui. Amém, Jesus?
Provérbios 11, 14. Diz assim: não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros há segurança. Então, onde não há conselho, o povo fracassa. Mas na multidão de conselhos reside a sabedoria. Mas bons conselheiros, viu? Não é, sabe? Não é, você sabe. Não sei não, pastor. Ah, fofoqueira. O Zé lá que não tem nada para oferecer. Aí você vai lá pedir conselho para uma pessoa. Sabe, eu sei que há pessoas boas que ainda não nasceram de novo. Mas você quer conselho de sabedoria que vem do alto? Procure a pessoa que está conectada com o alto. Então, a quarta conduta é estar pronto para ouvir. Então, esteja pronto para ouvir um conselho. Esteja pronto para ouvir um conselheiro. Sabe, uma das coisas, eu vou confessar aqui para vocês. Até talvez eu falando aqui, eu vou me curar disso também. Uma das coisas que eu acho mais desafiadoras no ministério e que me deixa assim, um pouco triste é quando a pessoa vem e comunica um fato. Ela já tomou a decisão, ela já fez o que tinha que ser feito e ela vem só comunicar. Isso é muito difícil para um pastor, porque eu fui chamado a pastorear, a ajudar, a aconselhar. E às vezes a pessoa toma a decisão deliberadamente e às vezes pede a bênção, porque todo mundo quer a bênção. E querido, se você tomou a decisão, não consultou a Deus, não orou, não pediu conselho, como a Bíblia diz, eu posso abençoar a sua vida, a sua decisão eu não posso. Posso? Não posso, eu posso abençoar você, mas a sua decisão, eu não posso, porque, enfim, você nem orou, nem pediu conselho a Deus e muito menos compartilhou com um conselheiro. Então, querido, tenha essa maturidade em nome de Jesus. Até mesmo uma pessoa que talvez vai deixar um ministério. E eu não tenho problema com isso, porque nós recebemos pessoas de outro ministério. Mas também algumas pessoas podem falar assim: não, eu prefiro congregar numa igreja mais perto de casa. Eu prefiro congregar naquela igreja que tem mais show. Desculpa. Falei, né, gente? Eu não sei, tem preferências, né? Tem preferências. Então, assim, amém, querido. Mas, sabe, compartilha, gente. Compartilha. A gente está aqui para isso, amém? Então, olha só o que diz Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais e com gratidão no coração. Então Paulo está, sabe, instruindo os irmãos para que a palavra habite, já está habitando, guardamos, praticamos e nos aconselhemos mutuamente, que haja conselho mútuo em toda sabedoria. Então, conselho é bíblico. Você que está vivendo uma vida independente, você está perdendo essa parte. Você não tem um conselheiro, não tem um discipulador, não tem um líder, não participa de um pequeno grupo, não compartilha, não abre o seu coração, o segredo do seu coração com qualquer um. Já falei, não é com o Zé da esquina, com a Maria fofoqueira, com aquela, sabe, mística que fica só lá no monte dando profetada. Não é isso, querido. É com um homem ou mulher de Deus que tem buscado a sabedoria do alto, que está na palavra de Deus, que vai te dar conselho bom siso. Mas ande debaixo desse caminho, e uma vez que você anda, você pode então estar pronto a desfrutar da sabedoria, porque você está pronto a ouvir. Em Provérbios, agora,
eu tenho que ser pronto a ouvir, mas eu tenho que ser tardio para falar. Tem gente que fala demais. Você conhece alguém? Não, não precisa falar não. Então assim, pastor, mas o senhor fala, eu acho que eu sou um pouco falante. Mas assim, a Bíblia nos instrui, aquele que fala, fale de acordo com os oráculos. Paulo instrui isso. O que é os oráculos? Palavra. Então fala uma palavra de sabedoria, de conhecimento, uma palavra que edifica. Então se for para falar muito, fala coisas que edificam. Se for para falar nas costas de alguém, fala bem dela. Vamos fazer a campanha assim, vamos falar mal. Opa, desculpa. A campanha aqui, vamos falar nas costas de alguém? Vamos, fala bem. Tá bom? Você vai falar assim, nossa, eu estou aqui falando com o Will, o Sérgio. Nossa, que homem de oração, que homem quebrantado. Ele vai toda semana lá no asilo fazer caridade. Mas não é para alcançar a graça, porque a graça alcançou ele. Ele sabe de onde ele foi tirado. Que homem de Deus, né? Estou falando nas costas dele, né? Pode falar nas costas? Desde que seja coisa boa. Mas aproveita, fala na frente dele também, honra o irmão, fala assim, ó, você é uma bênção. Você é um homem de Deus, cheio de graça. Amém? Está combinado? Olha só o que diz a palavra de Deus. Eu estou pensando, eu vou fazer parte 2, pode ser? Porque não vai dar tempo. Samuel, depois você vê lá na Irlanda, em online lá, manda um recadinho pro paizão, tá bom? Eu tô... Que benção, né? Domingo que vem o menino está lá na Irlanda, olha só. Assistindo o culto online e já começando a pensar onde que vai ser a célula nesse lugar aqui, da Iba, Irlanda. Amém, Valéria? Tiago e companhia vão fazer a célula da Batista do Amor lá na Irlanda. Mas vamos só esse ponto, o 4 a gente tem que terminar. Provérbios, capítulo 17. Versículo de número 28. Olha, ouça bem esse texto, meu Deus, para esse texto. Provérbios 17, 28. Até o insensato, em outras versões, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. E se fica de boca fechada, passa por inteligente. Então, você vê uma pessoa dessa com óculos, quieta e fazendo só assim, ó. Se passa por inteligente, ou não é? Pronto para ouvir, tardio para falar. A gente fala demais bobeira. Fale coisas que edificam, que prosperam. Bobeira não. Amém? Efésios 4, eu vou ter que terminar esse ponto. Os textos aqui que estão associados à quarta conduta, que é estar pronto para ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. Efésios 4, 26. Amém? Você está feliz aí? Está acompanhando? Amém? Então diz assim, Provérbios não, Efésios, capítulo 4, versículo de número 26. Diz assim: fiquem irados e não pequem, não deixem o sol se pôr sobre a ira de vocês. Então aqui, já nós estamos passando para a última parte, sermos o quê? Controlados, não deixar que a ira dê lugar ao pecado. A própria ira, cólera, já é uma conduta pecaminosa, mas se você contê-la ainda vamos dizer assim, no nascedouro, você vai evitar a conduta de pecado em si. E se aqui o sol se pôr, é porque se aconteceu hoje, não deixa mais um dia essa ira ficar no seu coração, lança fora. Por quê? Porque desta ira vira uma raiz de amargura, fica cólero, amargo, e aí uma pessoa amarga,
ferir, ela vai ferindo, vai amargurando, o ambiente fica horrível. E nós somos sábios, somos prontos para ouvir, tardio para falar, muito mais tardios ainda para nos irarmos. Amém? Tiago, também vai dizer aqui, Tiago 1. Tiago 1, 19. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. No verso 20, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Você ficou irado, não vai ter justiça de Deus. Você ficou manso e domado, vai ter justiça de Deus. Isso é sabedoria. Sem justiça de Deus, paz. Deixa eu ouvir, deixa eu frear minha língua e conter as minhas emoções de ira, de cólera. Justiça de Deus. Deus entra em justiça e Deus é juiz justo. Ele faz justiça com equidade. Ele faz o que tem que ser feito. Ele não traz remendo velho para roupa, remendo novo para roupa velha. Ele dá uma roupa nova àquela situação. Ele não vai remendar. Você está entendendo isso? Isso é sabedoria do alto. Amém? Fica de pé no seu lugar. A Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. A sua palavra deve ser essa palavra temperada com brandura. Isto é uma conduta prática. O filho sábio dá ouvidos ao conselho dos pais. A mulher sábia edifica a sua casa. O homem sábio edifica o seu lar na rocha, que é Jesus, e descansa nele mesmo. Você receba essa palavra, e que você venha aqui domingo que vem para concluirmos essa palavra. Mas o que você já recebeu nessas 4 condutas, você já pode praticar, viver para o louvor da glória de Deus. Amém? Eu quero orar. Feche os seus olhos. Se você nessa hora recebeu a palavra e você está com o coração ardendo porque fez sentido e você deseja que essa sabedoria ela seja sua amiga, o entendimento, o seu parente, então você vai orar também agora. Abre os seus lábios e começa a falar: Pai, eu te peço essa sabedoria do alto. Eu creio, eu quero, Pai, declarar que a minha vida será diferente. Eu vou andar não mais com as minhas ideias, os meus atalhos, o meu jeitinho. Não, eu vou andar debaixo da sabedoria, custe o que custar. Eu vou andar abraçado com a sabedoria, porque eu sei que ela vai me abraçar, com bom senso, com prudência, com mansidão, com meu coração totalmente voltado à sua palavra, obediente, porque aqueles que fazem a vontade de Deus, eles permanecem. E eu não quero ser sucumbido por nenhuma situação, mas eu quero viver as promessas de Deus. Me dê sabedoria, entendimento, e que eu possa viver essa vida para o louvor da glória de Deus. Amém? Ainda com os olhos fechados, eu quero que você coloque a mão no seu coração e você ore após mim dizendo assim: Senhor, nesta manhã eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso que Jesus Cristo, que é o poder de Deus, que é a sabedoria de Deus, Ele também é o meu Salvador, o meu Senhor. Salva-me, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida. E eu, Pai, que um dia andei em teus caminhos, mas me desviei, me afastei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o filho volta
para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta manhã: você fez esta oração que nós acabamos de fazer, todos juntos, e se identificou com ela? Então levante agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Você que fez esta oração e se identificou com ela, você pode levantar agora a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Amém? Tem alguma mão levantada? Amém? Vejo uma mão levantada. Por favor, acenda a luz, por favor. Nesse momento, vejo mãos levantadas. Nesse momento nós temos que acender as luzes. Amém? Eu peço agora aqueles irmãos que levantaram suas mãos, viesse aqui à frente rapidamente. Nós estamos esperando você. Vem. Isso, você que levantou a sua mão, vem. Vamos orar juntos. Isso. Fiquem de frente para mim. Nós já estamos terminando, amém? Quem foi edificado essa manhã? Hoje à noite vai ser a mesma palavra. Então convide alguém. Se for possível, venha com essa pessoa. Nós vamos ministrar essa mesma palavra à noite, amém? Que bom que vocês vieram. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essas vidas, porque a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para essas vidas é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, que o Senhor revelou aos simples, aos humildes, aqueles que se abrem e abrem os seus olhos pela fé para enxergar a graça e o amor de Deus. E por isso agora, Pai, transforma essas vidas, muda a história, dê um novo nome, Pai, que não haja mais condenação sobre essas vidas e que nada possa separá-las do seu amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós abençoamos, declaramos a novidade de vida. Nós também declaramos a reconciliação para aqueles que voltam ao Pai, à casa do Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Eu quero dar mais uma boa notícia. A primeira foi essa: Jesus é a sabedoria de Deus. Vocês abraçaram a sabedoria que é Jesus, e a sabedoria que é Jesus abraçou vocês. Mas sabe, há uma família que Deus deixou aqui na terra que quer abraçar vocês também, porque é melhor serem dois. Se um cai, o outro ajuda a levantar. Amém? Eu queria apresentar essa família, uma parte dela, porque ela é muito numerosa. Então eu vou contar até 3, e gostaria que depois da contagem vocês se voltassem para trás e recebessem o abraço da família de Deus. Pode ser? Amém? Vamos contar, família? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Bem-vindas à família de Deus. Bem-vindas à família de Deus. Aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe e vão na paz. Uma semana de bênção, de paz e da terra, do alto. Amém.